Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Deibardo. E hoje nós estamos finalizando a saga da Caixa Forte Deibardo. Começamos em março, um vídeo bem comprido, com muitos itens recebidos aqui para minha coleção. Passamos por março, abril e agora estamos encerrando esse vídeo em maio, com os últimos itens que faltava compartilhar com vocês aqui. Então pega o papelzinho, a canetinha, anote as bandas que se interessarem e aproveitem mais um vídeo do Ei Bardo. Quero mostrar aqui alguns itens que são conhecidos aqui no Brasil, foram lançados por aqui, fomos felizes também com os lançamentos. O primeiro que eu quero mostrar então é o primeiro álbum da banda do Advance, banda de power metal neoclássico, fundada pelo guitarrista Olaf Lenk. Hoje está numa situação meio precária, mas a banda já foi bem bacana e ganhou muita visibilidade por causa do Avantasia, por causa do seu primeiro vocalista aqui, Oliver Hartmann, que participou do Avantasia. No Escape foi lançado em 99, é um álbum bem bacana, tem algumas músicas bem legais, e aqui também eles começaram, né, uma tradição que seria bastante recorrente nos próximos álbuns, que é sempre trazer um cover metálico de uma música que não é do segmento do metal. Então, esse álbum aqui, ele é japonês, vamos ter, além do seu encarte original, o encarte é igual ao encarte que saiu aqui no Brasil pela Rock Brigade, Laser Company, preto e branco dentro. Aqui o encarte japonês então, tem uma fotinha da banda, coisa que não tem no encarte tradicional. O Obi-Wan, esse aqui meio atropeladinho, coitadinho. E atrás também é legal dizer que essa foto aqui no Brasil saiu diferente. É uma outra foto, não tem aqui esse carão do Oliver Hartmann. Na versão japonesa, 10 faixas. Flying High, No Escape, No Speak, Die in Your Arms, All for One, One for All, Money, 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 aí Antônio Vivaldi, Four Seasons Summer, Lost in Your Love, Power and Glory e Seven Seals. Então, um álbum aqui que é bem impactante pro Power Metal, principalmente no início dos anos 2000. Também foi uma porta de entrada para conhecer o trabalho do Oliver Hartmann, que se solidificou bastante na Avantasia. E um início muito bom para essa banda que agora, como eu comentei, tá meio à deriva. Então, Advance, No Escape, primeiro item da Alemanha. Próximo item, uma das bandas mais conhecidas de todos os tempos, Blind Guardian. Comprei o ao vivo do Blind Guardian, lançado em 2003, que também é um puta registro da banda. Esse ao vivo aqui é muito bom, o show que saiu dele também, a banda tava muito em alta. Foi a turnê do Anato, né, o Night of the Opera. Peguei então essa aqui que eu decidi que vai ser a minha versão definitiva na coleção. Por quê? Versão japonesa, aqui com o seu Obi-Wan. E ele é aquele acrílico mais grossinho que não chega a ser o jumbo. Eu gosto bastante desse formato, ele imita, né, o acrílico mais normal, só que ele é maior, porque ele também tem a possibilidade de ser duplo. Como vocês podem ver então, ele não tem o encarte aqui, ele é uma imagem que fica prensada aqui dentro. Temos aqui a primeira mídia, infelizmente não tem nenhuma arte aqui. Aí o encarte fica aqui meio equilibrado, e aqui o segundo CD. Ou seja, ele é um acrílico meio jumbo, mas não tem aquela parte de plástico no meio do jumbo. E aqui tem a segunda mídia com uma arte aqui dos dragões. Eu achei bem legal essa versão, até porque eu já me aventurei em outras versões desse álbum. Tem a versão acrílica fininha que saiu aqui no Brasil e tem uma versão argentina, mas nenhuma delas me agradou tanto quanto essa. O encarte é o mesmo que os encartes que saíram aqui, ou seja, arte bonita e fotos da banda ao vivo. Tem as datas aqui também de shows. Tem um encarte japonês, com as letras das músicas aqui, ó. Que legal, os caras fizeram em inglês aqui as letras, e também em japonês. E como eu mostrei antes, o Obi-Wan. Então, estou muito feliz com essa versão. E agora, entrando então na coleção, essa que, como eu comentei, vai ser a versão definitiva. Ah, vale dizer que aqui não tem lombada, então só existe essa lombada aqui. Consegui também um disco bem quisto desta banda alemã, Heaven's Gate, com o álbum In Control e Open the Gate and Watch. Ou seja, esse álbum aqui dá para considerar um medley, uma compilação. Ele vem com o álbum In Control, que tem esta capa, primeiro álbum da banda de 89, e ele também vem com o EP do Open the Gate and Watch de 90. Então aqui a capinha dele. E esse aqui foi lançado em 90, então na mesma época do EP. Acho que foi um lançamento bem feliz, né? Porque eles juntaram, então, dois lançamentos bem próximos do início da banda. Aqui tá o setlist, então,
com as faixas tanto do In Control quanto do Open the Gate, Watch. In Control tem The Gate, In Control, Turn It Down, Surrender, Hot Fever, Tyrants, Path of Glory, Shadows e This Flight Tonight. E Open the Gate and Watch vem com Open the Gate and Watch, Touch the Light, Dancing on a Rope, Rock On, Pictures in the Mirror e Cry It Out remixado. Aqui também tem um material bem bacana, o encarte se divide nos 2 encartes, né? Então aqui já abre com... Não chega a ser autógrafos escrito à mão, mas ele foi escrito aqui, foi replicado no encarte. Fiquei bem animado com isso. Vamos ter as letras das músicas. Eu não sei se no lançamento original saiu com as letras. Teremos as letras em japonês, então, do In Control. E aqui depois o Open the Gate and Watch com as letras em japonês. De 99, esse álbum aqui que reúne In Control de 89 e Open the Gate and Watch de 90, versão japonesa, Heaven's Gate. Outro álbum de outra banda gigantesca da Alemanha, que é Helloween, com Master of the Rings. Álbum bem comum, todo mundo já deve ter ouvido esse álbum milhares de vezes, mas teve o álbum em que eu comprei Better Than All. Eu fiquei bem dividido, né, que eu comprei a versão expandida, que eu já tinha alguns álbuns do Helloween nessa versão expandida, e eu fiquei dividido se eu ficaria com a versão original, que tem, né, uma questão de identidade visual da banda mais característica, ou se eu ficaria com o Expanded, que tem um novo padrão que eles fizeram para essa coleção. Normalmente vem duplo, com bastante material informativo sobre a história da banda e diversos bônus track no álbum. Eu decidi ficar com o original, porque é mais clássico. E a mesma coisa acontece então com Helloween Master of the Rings. Eu já possuo esse disco, mas eu possuo a versão expandida, que é uma versão dupla com muita música de bonus track, mas também com a identidade visual que eu acho mais sem graça. E quando eu vi que o Helloween tinha aqui essa lombada mais bonitinha com esse letreiro aqui, e notei que por ser versão japonesa, ele tinha 2 das 4 ou 5 músicas que tem de bonus track na versão expandida, eu decidi ficar com essa. Então, como eu falei, essa aqui é a versão japonesa, ela tem o encarte completo, e isso é uma coisa que me ganhou, né? O encarte completo, de época, ele tem a cara dos anos 90, tem toda essa arte aqui com as abobrinhas, que no Expanded não tem, porque ele vira um livro assim com bastante texto e fotos de época da banda, o que também é legal. Então aqui está o encarte completo. E tem o encarte japonês no final do encarte completo. Não é daqueles que tem um encarte separado. Então aqui vai ter as letras em japonês, propagandas aqui dos álbuns já lançados e o Obi-Wan. Então eu fiquei bem feliz de ter conseguido essa versão, porque eu tava bem dividido, né? Se eu ficaria com o clássico ou com o Expanded com mais material. Esse álbum aqui não tem nem o que falar, né? Primeiro álbum com o Andy Darius, muito a se provar e muito provou. Grandes hits como Soul Survivor, com uma das maiores e melhores introduções de bateria de todos os tempos, Where the Rain Grows, Why, Mr. Eagle, Perfect Gentleman, Secret Alibi, Take Me Home, A Ballada in the Middle of a Heartbeat, Still We Go, e os bonus track dessa versão japonesa é Can't Fight Your Desire e o Grapowski Mouse Switch 1001 in the Doll. Muito feliz aqui com essa entrada, versão de 94 japonesa acrílica de Helloween Master of the Rings. Nos mantendo então no Helloween verso, peguei um dos álbuns mais raros desse universo, que é o Readiness to Sacrifice do Michael Kiske. Aqui entramos mais um detalhe, esse é o segundo álbum de estúdio da banda, foi lançado em 99 no Japão e em 2001 ou 2000 no Ocidente, não lembro exatamente. Não sei o que acontece com esse álbum, que ele não é assim tão conhecido, ele é bem difícil de achar também, infelizmente. É um álbum que eu gosto bastante, ele já vai na linha mais do Instant Clarity, né, uma coisa mais hard rock, flertando com alguns elementos mais leves, mas ainda assim com a bela voz do Michael Kiske. E, como eu comentei, eu já tinha ele, a versão alemã, e eu tava comparando as duas, e a versão alemã tem a impressão um pouco mais clara, mais contrastante, e, na minha opinião, mais bonita. Mas aconteceu um detalhe que me fez decidir ficar com a japonesa na minha coleção, que é o encarte. Então nós vamos ter aqui encarte completo, com letras, fotos e tudo que eu tenho direito. O que acontece na versão alemã? Ele é apenas uma dobra e apresenta ali essas músicas e essa foto. É como se viesse apenas uma folha dobrada com isso aqui e não tem o restante do material. Versão japonesa, então, ele vem com o encarte japonês e tem um adesivo aqui, ó, na época que o Michael Kiske tinha cabelo, então. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Tentando seduzir aqui. Ah, e o Obi-Wan. Um álbum bem bacana, bem difícil de achar, e fico bem feliz e satisfeito de estar colocando esta versão, então,
substituindo na minha coleção. Então, Readiness to Sacrifice, Michael Kiske, a versão japonesa de 99, acrílica. Próxima banda, uma banda que eu conhecia muito pouco, mas eu já vi a Dani falando algumas vezes no canal dela, que é a banda Mind Odyssey, com o álbum Keep It Alterning. É o primeiro álbum estúdio da banda, lançado em 93. Banda esta que faz um som meio Heaven's Gate, sabe? Aquele início de power metal, mas com bastante melodia, bastante grudento. Eu botei pra ouvir esse álbum aqui quando eu tava decidindo se eu ia comprar ele ou não, e eu gostei bastante das melodias e das canções. Sem falar que eu consegui num preço muito bacana. Essa banda futuramente receberia o Victor Smolsky, que depois ficou famosíssimo à frente do Rage, mas nesse disco aqui ele não tava na banda ainda. A banda era formada então pelo Mario Lemole nos vocais e baixos, pelo Volker Schultz nas baterias, o Rocco Stelmacher na guitarra e o Dan Yuden na guitarra. Esse aqui é um álbum japonês também, então ele tem o encarte com as letras em inglês e depois é daqueles encartes que vira japonês. Não tem o encarte solto, mas tem as letras japonesas dentro do próprio encarte. Futuramente, essa banda, nos anos 2000, relançou esse álbum com uma outra capa. Essa capa eu acho horrível. Na real, o Mind Odyssey é uma banda que tem capas muito feias. Por causa disso, eles acabaram relançando os álbuns com outras capas e até com logos, né? É daquelas bandas que cada álbum tinha um logo diferente, isso é muito xarope. 10 faixas, então. Possessed by You, The Reaper, Because of You, Illusions, Fire in the Sky, Odyssey, Keep It Alterning, Open Fire, Stranger in the City e I've Opened My Eyes. Então, de 93, Mind Odyssey com Keep It Alterning, entrando aqui para a coleção também. Agora nós vamos abordar uma banda alemã que eu acho que só eu gosto e que eu não conheço tanto assim, ou melhor, não conhecia tanto da sua fase inicial, eu era mais da meiuca da banda, que me agradava bastante. Banda alemã que começou como um heavy thrash, depois foi para tinha, né, uma influência que eu entendia muito forte do heavy metal, mas também tinha algumas pitadas que me lembravam bastante o Megadeth. E depois foi para uma vibe mais power metal, com thrash, meio speed, que é a banda Squealer. Consegui então, estou em mãos do primeiro álbum de estúdio da banda, Make Our Day, de 92. Álbum raríssimo, quase tão raro quanto o segundo, Wrong Time, Wrong Place, que eu fiquei bem feliz quando eu mostrei aqui para vocês. E um álbum que só tem esta versão aqui, lançada pela AFM em 92. Eu acho esse primeiro logo da banda bem feio, mas eu gosto que eles pegaram esse logo e deram uma modernizada para os logos posteriores da banda. Esse primeiro álbum, então, o som dele é muito parecido com Wrong Time, Wrong Place, então ele vai ter bastante pitadas de thrash metal, vai ser um álbum bem direto, bem cru. E no terceiro, The Prophecy, de 99, é que eles começam, então, a abraçar um lado mais melódico. Infelizmente, a alma da banda aqui, o vocalista, o Renner, ele faleceu entre o Under the Cross de 2002, que talvez seja a melhor álbum da banda, e o Confrontation Street de 2006, que entra com um novo vocalista para fazer uma homenagem ao Renner. Esse álbum aqui, então, ele foi lançado pela FM, é uma versão acrílica alemã, e ela contém 9 músicas, sendo A Little Piece of Death, Behold the Lion, Make Our Day, Toffs, The Wonder, Tears of Hate, R.I.P., o bônus track Scaring the Winds e The Man Who Never Was. Então, puta álbum aqui, entrando pra minha coleção aqui, eu que tenho uma vontade muito grande de completar a discografia do Squealer, talvez agora eu chegue mais perto. Uma pena que os 4 últimos discos da banda só saíram lá fora. Não são difíceis de achar, mas são difíceis de pagar. E agora, uma banda que fica transitando ali no Halloweenverse, que é a banda Unisonic. Banda que nasceu do Place Vendôme, que é quase a mesma formação, só que aqui a gente tem o primeiro estopim da volta do Halloween com os integrantes originais, já que o Kai Hansen ficou bem interessado no projeto, pediu para entrar na banda ali por causa do Michael Kiske, entrou e saiu então esse primeiro álbum formidável. Eu tenho a versão nacional dele, uma versão acrílica que saiu pela Ear Music com a Hellion Records, mas estou conseguindo então essa versão da Ear Music aqui, a gravadora, uma versão alemã Digibook. Olha só que legal, tem o alto relevo aqui na capa, no centro aqui, e como todo Digibook, teremos então o CD e o encarte aqui presinho. O encarte, se não me engano, é igual à versão nacional, com alguns selos diferentes, mas uma versão muito bonita aqui. Ele tem as mesmas 12 faixas que tem na versão nacional, então é só um badulac para quem gosta desse tipo de edição.
músicas Unisonic, Souls Alive, Never Too Late, I'm Tired, Star Rider, Never Change Me, Over the Rainbow, Renegade, My Sanctuary, King for a Day, We Rise e No One Ever Sees Me. Então, músicas muito legais ali, que junta bastante do power metal com o hard rock, né? O Place Vendôme vinha de um cenário do hard rock a OR, e aqui eles fizeram então essa fusão que deu super certo. Infelizmente a banda não lançou muita coisa depois disso, eles lançaram, se não me engano, um single, um EP, mais um segundo disco e um ao vivo. A banda encerrou por causa da volta do Halloween, o Place Vendôme eu acho que também encerrou, mas quem sabe, né, em algum momento eles se juntem para lançar disco novo. Que com Halloween junto eu não preciso do Unisonic gravando coisa nova. Então, versão Digibook alemã de 2012, Unisonic com Unisonic. Há não muito tempo, eu mostrei esse álbum aqui, sexto álbum de estúdio do Gravedigger, lançado em 95, versão japonesa. Tava super feliz com ele, mas eis que no meu caminho, apareceu a versão Digipack. Então, uma rápida atualização, decidi substituir a versão japonesa pela versão alemã Digipack. É uma versão limitada, em 6.666 cópias. Não sei porque esse número, eu acho que eles devem achar bonito. E aqui diz que inclui 2 bonus tracks. E deve ser bem parecido com os bonus tracks do japonês. Ah, e aí tá um detalhe que eu fiquei de cara, porque o setlist não é o mesmo, embora a quantidade de música seja. No japonês tem Tears of Madness, Shadowmaker, The Grave Dancer, Demon's Day, War Child, Heart of Darkness, Hate, Circle of Witches, Black Death, Dolphins Cry e Don't Bring Me Down. 11 faixas no japonês, e nesse alemão aqui ele vai ter as mesmas até a 9, e as duas últimas mudam. Onde antes era Dolphins Cry e Don't Bring Me Down, agora é My Life e Dolphins Cry. Ou seja, aqui entra My Life, mas eu perco Don't Bring Me Down. Paciência, gostaria que tivesse 12 músicas, até para ficar equilibrado aqui, 6 e 6. Aqui tá a mídia, que é igual à mídia japonesa, só com uma questão aqui de cores e contrastes. E o encarte, que também é igual, junto com uma propaganda aqui, um postal para comprar itens de merchandise da banda. Então, o encarte ele é mais aguado, né? Não é aquele preto escurão que nem o encarte do japonês, ou seja, o japonês é mais bonito. Mas tem aqui também uma propaganda do álbum anterior e do EP que saiu do Gravedigger, o The Reaper e o Symphony of Death. Entrando na coleção para substituir Heart of Darkness, quinto álbum de estúdio da banda, agora a versão limitada Digipack em 6.666 cópias do Gravedigger. Agora, para encerrar, a Alemanha, uma banda de power metal que não é tão recente, mas eu conheci há muito pouco tempo. Até tenho curiosidade para ouvir o som no início de carreira da banda, que é a banda Messenger. Eu tenho 2 álbuns deles anteriores a este aqui, que é uma história que eles começam então com uma ficção científica, espacial, que é o Star Wolf Parte 1 The Messengers e Star Wolf Parte 2 Nova Storm. Agora eu estou conseguindo então este EP, que é o Captain's Loot. Essa aqui é uma versão de Digipack alemã, e esse EP tem 8 músicas, sendo alguns covers. Então eles têm 3 músicas próprias aqui, que é Sign of the Evil Master, Todd Den DJ e Exilon XTC. As 3 músicas têm suas letras aqui, junto com fotos da banda. E no final dessas 3 canções, então, começa os covers com Kill the King, cover de Rainbow, o Portal Royal, cover de Ronnie Wide, Black Bone Song, cover de Zed Iago, Dr. Esteem, cover do Halloween, e Don't Talk to Strangers, cover do Jill. Então um material bem bacana, 3 músicas próprias, 5 covers aqui homenageando alguns dos principais nomes do rock e do metal. Um item bem bacana aqui, bonito e elegante em Digipack para a coleção. Quem não conhece o som da banda, pelo menos atualmente, como eu falei, eu não conheço o início da carreira, eles têm uma vibe meio Gamma Ray, assim, um power metal bem rápido, potente, e o vocalista também lembra em alguns momentos o Kai Hansen. Então, 2015, Captain's Lot do Messenger. E agora nós vamos tratar de bandas espanholas. Chegamos então naquele tópico que eu gosto bastante, músicas cantadas em espanhol. A primeira banda que eu quero mostrar para vocês, não sei se é banda, acho que é mais um projeto, é o Alquimia. Esse aqui é o segundo álbum do projeto, chamado Espiritual, e foi lançado em 2015. Mas inicialmente o nome se chamava Alberto Rionda e o álbum se chamava Alquimia. Acho que era aqueles meio auto-intitulado, né? Alberto Rionda Alquimia, álbum Alquimia. Da onde que surgiu esse grupo? Alberto Rionda é o fundador do Avalanche, banda de power metal espanhola, e quando a banda entrou num hiato ali por volta de 2013, 2012, 2013, ele fundou então esse grupo Alquimia para fazer um som bem power metal, bem sinfônico.
Ele se juntou então com o baterista Léo Duarte, o baixista Ruben Lanuza, o tecladista Chas Garcia e o vocalista Israel Ramos. Gravou o primeiro álbum em 2012 e em 2015 então gravou Espiritual. É um álbum bem legal, é bem na pegada do Avalanche, né, naquele momento mais power metal deles. E quando o Avalanche então retornou, o Israel Ramos acabou indo pro Avalanche então em 2017 e gravou o Anjo Caído, aniversário de 15 anos do álbum, ficou até 2020. Então, se querem entender um pouco do som do Alquimia, é só pegar mais ou menos essa época do Avalanche, já que são os mesmos compositores, o mesmo vocalista. É a mesma vibe então, um power metal cantado em espanhol. Esse álbum aqui tem 10 músicas: Indomable, La Flor en el Hielo, Éxodo, Caballero Blanco, El Ocoso de los Diosos, Espiritual, Vulnerable, Sol Negro, Morir por Nada e Almas Unidas. Uma capa bem bonita também, arte do Luiz Roja, baita artista que trabalha com uma certa frequência com o pessoal do Avalanche. E um álbum bem bonito, então. Tô bem afim de ir atrás do primeiro aqui para ter a discografia desse projeto. Então, Alquimia Espiritual de 2015, acrílico versão espanhola. Agora, outra banda espanhola que até pouco tempo eu achei que era italiana, que é a banda Arven. A banda Arven aqui conseguiu os 2 álbuns de estúdio da banda, Memories of a Dream de 2002 e Illusions de 2004. Eles têm o terceiro álbum mais recente, o The Soul Sentence de 2018, mas aqui é onde está a grande nata da banda, todo aquele power metal, né, da grande onda do power metal sinfônico, espadinha, que inundou o mercado no início dos anos 2000. Por que eu achei que a banda era italiana? Porque eles participaram do tributo ao Halloween em 2000 com a música March of Time. Ou seja, eles participaram do tributo antes de gravar os próprios álbuns. Então ali já mostrou um pouco o quanto é bem forte a influência do Halloween para esta banda. Então, ambos os álbuns aqui são versões japonesas, todas elas com alguns bonus track. Memories of a Dream, primeiro álbum de 2002, tem 11 faixas: Transcendental Overture, Dreamland, Between Love and Pain, Time's Gate, Alone, Soul Height, Wood Heart, Once Upon a Time, Eternally, At the End e New Life. E 3 bônus tracks japoneses: Dreamland versão demo, Time's Gate versão demo e At the End versão demo. E Illusions conta com tem uma caralhada de música, 14 faixas: Into the 3 pontinhos, Illusions, Riding Alone, Dance of Souls, Infinity, Kelcha, Fantasy or Reality, No More Tears, By My Old Side, One Reason to Live, Lullaby, Somewhere in the Past, Touch the Sky e o bônus japonês, que é Riding Alone, com uma versão com vocais diferentes. A banda então segue aquele estilo bem popular do início dos anos 2000, um power metal super sinfônico, com temas bem fantasiosos. O nome da banda também remete a Senhor dos Anéis, né, com o nome da elfa, heroína, né, da história. Então já sabemos o que esperar. Também tem essa palhinha do Halloween. Uma banda bem legal, bem interessante, que agora eu tô bem curioso para ver esse último álbum. Vamos agora revisitar uma banda que eu tenho falado bastante. Comecei a gostar bastante mesmo. Quer dizer, eu sempre gostei, mas dei um tempo assim, sem escutar sons mais recentes deles. E ultimamente vocês têm visto bastante itens dessa banda aparecer aqui no canal, que é Darkmore. E eu consegui então Origins, o último álbum do Darkmore até o momento, álbum de 2018, uma banda de power metal que também trabalha bastante com vocais em espanhol. Começou mais sinfônica, mais épica, depois foi ficando um pouco mais sutil, mas ainda assim uma banda com ótimas músicas e canções. Esse álbum aqui é bem especial porque ele é uma versão limitada japonesa dupla. Nós vamos ter então no CD1 o disco Origins, que conta com 11 faixas: Birth of the Sun, The Spectre's Dance, Crossing Through Your Heart, Regal Tago Gypsy, In the Middle of the Night and Forever, Druidic Creed, Insilt, Maze, Holy Geometry e Green Lullaby. E na mídia 2 nós vamos ter uma gravação ao vivo deles, ao vivo em Madrid. Então vai ter 7 canções: The Chariot, Love from the Stone, Together as Ever, Nevermore, Tilt at Windmills, The Road Again e One, The Hills of Dreams. Esta última bonus track pro Japão. Então tá aqui, ó, veio até com a capa do ao vivo. Então essa capa eu acho muito bonita, ilustrativa, lembra bastante o Tribes of Witching Souls do nosso Tuatha de Danann. Aqui o CD regular, aqui o CD ao vivo, a arte aqui da capa, né, com recorte diferente. Então, um CD muito legal aqui, tô quase completando minha discografia de Darkmore, e a crítica que eu tenho pra eles é que eles não conseguem se manter com um logo. A banda já apresentou pelo menos uns 6 ou 7 logos até o momento. Então, Origins, do Darkmore de 2018, versão japonesa dupla.
Agora, mais uma daquelas descobertas aleatórias que acabam animando a nossa vida. Eu, em busca de power metal cantado em espanhol, conheci este projeto aqui, Black Moon, do Paco Ventura. É um álbum que mistura heavy metal, hard rock, ainda assim alguns elementos também do power metal. Ele é cantado tanto em inglês como em espanhol e tem algumas participações especiais bem legais. O Paco Ventura, eu não conhecia ele até então, é um guitarrista espanhol, um dos fundadores da banda Medina Azahara, uma banda de hard rock e power metal melódico bem conhecida na Espanha. Eu não conheço muito deles, mas já estou bem curioso para conhecer o som deles. E este álbum aqui, o Black Moon, é o primeiro projeto dele, então, primeiro e único projeto, em que ele vai para esse lado mais fantasioso. A formação desse álbum, então, conta com o Paco Ventura nas guitarras, o Charlie Rivera nos baixos, Tini Fernandes nas baterias e Xavier Gonzalez nos vocais. E o Rafael Pena nos teclados. Só que o legal dele é que tem muita participação especial, como, por exemplo, John Norum nas guitarras, Bruce Kulick, Patrick Rondat, Ronan Grapple, Kiko Loureiro, e nos vocais tem o Goran Edman, o John Lynn Turner e o Fábio Leone. Então, um projeto bem interessante aqui para conhecer um artista super famoso da Espanha, mas também para ver alguns nomes bem gabaritados. Esse álbum aqui é um digipack espanhol. Nesse disco nós vamos ter as seguintes músicas: Vencer tu Medo, Black Moon, El Final, Solo por Ti, El Juego, Desperta-me, En tu Piel, Frágil Cristal, Por Ti Volare, Buscando la Luz, Get Over It Forever, The End, Fragile Crystal, Arabestia e The End. Então dá pra ver que algumas músicas aqui vai ter tanto uma versão cantada em espanhol pelo Xavier Gonçalves, quanto uma versão em inglês cantada por um dos convidados especiais. Essa aqui não é uma versão espanhola não, é uma versão japonesa, e aqui tá um Obi-Wan gigante, ó. Aqui é a parte de trás, e ele é bem comprido aqui, cobre o CD. Então, projeto solo do Paco Ventura, Black Moon de 2015, versão digipack japonesa. E para encerrar, as bandas espanholas. Outra banda que também participou do tributo do Halloween dos anos 2000 é a banda Red Wine, banda de power metal que também canta tanto em inglês quanto em espanhol, com os dois primeiros álbuns de estúdio da banda. Eu já apresentei há algum tempo atrás o terceiro álbum, Sueños e Loucura, de 2003, e agora eu consegui, respectivamente, Hijos del Despertar, de 2001, e o El Fin de los Tiempos de 2002. A banda praticamente lançava um disco por ano. O quarto disco saiu em 2004, Cenizas, e em 2006 eles lançaram The End, o último álbum da banda, talvez a despedida deles aí como banda. Consegui esses dois álbuns aqui lacrados, digipack espanhol então. Não vou poder mostrar encartes, mas é uma banda muito legal de power metal que também, como eu falei, participou do tributo ao Halloween com a música Rise and Fall. Então também para entender um pouco ali das influências da banda e dos gostos que a banda tem. Power metal melódico, super rápido, super agudo e bem interessante, cantado em espanhol. Nesses dois discos, todas as músicas são em espanhol. Hijos del Despertar tem uma intro, Hijos del Despertar, La Caricia del Sol, Arrogando Penas, em Isengard, ó, referência ao Senhor dos Anéis, Hay que Estar, Santa Hipocrisia e Esperando, e o El Hijo de los Tiempos tem as músicas Soldados de Fé, Vencer ou Morir, El Fin de los Tiempos, El Rostro de Satán, Senderos de Glória, Redención, Mi Triste Final, Dioses Sin Voz, Duelo Final e O Último Amanhecer. Então, puta banda espanhola, boa pra caramba aqui, Red Wine. Agora, continuando com mais alguns itens dos Estados Unidos da América, apenas 3 álbuns de 2 bandas. A primeira, e a de metal que eu tenho aqui para apresentar para vocês, é uma banda de heavy metal, que tem ali nas suas origens o próprio Manowar, é o Angels of Babylon, banda americana formada em 2008. E esse aqui é o primeiro álbum de estúdio da banda, Kingdom of Evil, de 2010. Por que essa banda tem ali nas suas origens o Manowar? Porque ela foi fundada pelo Reno, baterista então, que passou pelo Manowar, já passou por diversas outras bandas. Também tem na história até o próprio Virgin Steel, já que ele passou pela banda do Jack Stars. Tanto a banda solo Jack Stars quanto a Burning Star. O Ross the Boss, o Holy Hell. Ele se juntou então com o vocalista o David Fairfault, que já passou por bandas como Firewolf, Forgotten Realm, Valhalla. O guitarrista Ethan Brosh, não conheço muita coisa desse cara, mas ele vai também para uma linha do heavy metal e do hard rock. E o baixista, o David Ellefson, cara ali que ficou muito famoso à frente do Megadeth, saiu por problemas bem pessoais, e que hoje também está à frente da banda Death, o Ellefson, banda solo, um projeto junto com o Jeff Scott Soto.
e se não me engano ele também tá no Metal Allegiance. É um som bem heavy metal mesmo. Nesse primeiro álbum quem canta, como eu falei, foi o David Fefolt. Atualmente o único integrante original da banda é o Reno, que tá nas baterias e também tá cantando, e não canta mal, tá? O cara até que tem um certo talento vocal. Mas é um som bem heavy metal, dá uma modernizada no som do Manowar, mas segue naquela linha tanto lírica, né, falando de filosofia, política, fantasia, guerra, piriri pororó, e até instrumentalmente. Então, de 2010, Angels of Babylon com Kingdom of Evil. E a próxima banda americana, então, é um grupo com 3 vocalistas, não sei se eles chegam a ser instrumentalistas ou não, mas também é um projeto bem divertido. Ele nasceu no Saturday Night Live, juntando os comediantes o Andy Samberg, que é o cara do Brooklyn Nine-Nine e também de outras séries, o Akiva Scheffer e o Jorma Taccone. Pegaram diversos materiais que eles chegaram a compor e apresentar no Saturday Night Live e fizeram uma banda de pop, mistura também um pouco de rap, e lançaram o The Lonely Island. Então, tô aqui com o primeiro álbum de 2008 e o terceiro de 2013. O mais divertido, o Turkey Neck Chain de 2011, eu não tenho aqui, mas são edições também bem legais. O primeiro, então, de 2008, Incred Badge, tem as principais músicas que botaram eles no mapa, né? É interessante também dizer que a maioria das músicas também tem clipes, já que saíram de um programa de comédia televisivo, então eles trabalharam bastante com essa parte visual. E muitas dessas músicas têm participação especial. Então aqui vai ter Dizzy My Pants, que foi a primeira música que estourou deles. I Wanna Boat, com o T-Pain, uma das minhas músicas favoritas de toda a discografia. Tem o Sex Man, com Jack Black. Lazy Sunday, com Chris Farnell. Boombox, com o Julian Casablanca. Like a Boss, tem participação do Seth Rogen. Dream Girl, com Nora Jones. Dick on the Box, que foi o primeiro clipe que eles fizeram quando ainda não era esse grupo, com o Justin Timberlake, e tem um clipe muito engraçado. Nata's Rap, que é um rap cantado pela Natalie Portman, muito legal também. E essa edição aqui, ela é americana e vem com um DVD. Então nós vamos ter o CD com 19 faixas e o DVD com diversos clipes. No DVD, aqui nós vamos ter então Dizzy My Pants, Just Two Guys, Lazy Sunday, Russ Trent, We Like Sports, Dick in a Box, Space Olympics e Big Bang Brothers. Então aqui um material muito bacana, uma banda bem divertida de se ouvir, e os caras têm talento também para compor e cantar. O último álbum deles, então, o The Wack Album, ele é o que passou mais apercebido na minha opinião. Tem boas músicas, mas eu acho que ele não tem assim o impacto que o primeiro teve e a qualidade que o segundo teve. Esse aqui também é uma versão americana, tem então CD e DVD, e aqui nós vamos ter músicas como Go Kindergarten com a cantora Robin, Hugs com Pharrell Williams, YOLO com Adam Levine, We've Got the Look com o Hugh Jackman e a Kristen Wiig, Spring Break Anthem, esse clipe é muito legal, I Run New York com Billy Joe Armstrong, Wait e Golden Rule, é bem legal, essa aí o clipe também é bem engraçado, com Justin Timberlake e a Lady Gaga, I Fucked My Aunt com o T-Pain e The Compliments com Too Short, um rapper. O DVD então tem os clipes de YOLO, Diaper Money, We Need Love, Way, na verdade True Way é o nome da música, Spell It Out e Spring Break Anthem e Digital Short. Então praticamente todos os materiais visuais que fizeram aqui para divulgar o disco tem aqui os clipes e tem todas as músicas. Estou bem interessado em ir atrás do segundo álbum, o Turtleneck Chain, que é o mais legal na minha opinião, e também está vinculado a eles a trilha sonora de um filme que saiu na Netflix, o Pop Stars, Never Stop Never Stopping, que também tem músicas bem legais com participações desse nível, e também um mini-filme que é o Bash Brothers Experience, que também lançaram um filmezinho musical, então não é tão bom quanto os 4 anteriores. Então, The Lonely Island aqui é um grupo musical muito bacana, engraçadíssimo pra caramba, com músicas bem legais aí do pop, eletrônico e rap. Isso aí então, pessoal, terminamos mais uma saga aqui, foram 3 vídeos bem bacanas, com muitas bandas legais, interessantes, muito álbuns divertidos. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham conhecido bandas novas, reencontrado bandas antigas e, no geral, curtido esse tempo aqui comigo. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da Ebardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo em ordem. Convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Aqui embaixo vai ter o link para a playlist desse vídeo. E convidar vocês a assistirem outros vídeos do canal, assistir demais caixas fortes que eu já apresentei, itens que entraram na minha coleção, recebidos de livros, quadrinhos e muita coisa da cultura pop. E no mais,
qualquer coisa interessante que eu possa ter compartilhado com vocês aqui no canal. Agradeço o tempo e atenção de vocês e desde já um forte abraço do Ei Bardo. The bar collects what time can't bring.